e as receitas de desenvolvimentos comerciais próximos aí às estações. O risco de demanda, ele dentro de uma banda de 10%, previmos aqui 500 mil passageiros dia. Se cair 50 mil ou subir 50 mil, esse risco é do parceiro privado. Se sair dessa banda, ele começa a partilhar esse risco com o governo. Tem uma partilha de risco de demanda bem inteligente. Tá? É um projeto aí que foi implantado, é possível que tenha problemas, houve atraso nas obras civis, acabou atrasando a PPP também, ou seja, tem um risco de interface ali. Quando você pega ali e divide, você faz obra civil, você faz material rodante, você tem um risco de interface ali, entre a construção e a compra dos trens. Né? Mas aí o projeto está funcionando e é um case de sucesso internacional. Olha, São Paulo gostou tanto da experiência que tem estudado aí PPPs aqui para outras linhas, linha 6, 20, 18 e trens intercidades. Ou seja, eu acho que isso demonstra de uma forma inconteste que funciona. Se os incentivos contratuais forem construídos, o modelo funciona. Vamos lá, São Paulo, como é que eles têm, quais são os principais riscos e como é que eles têm mitigado esses riscos no metrô de São Paulo? Aqui eu extraí de uma apresentação do coordenador da unidade PPP, que é o Pedro Benvenuto, um evento que nós participamos junto em São Paulo. Primeiro risco de avaliação ambiental. E a gente fala em fortalecimento institucional, é disso que a gente está falando. O parceiro público se responsabiliza pela licença prévia e o parceiro privado pela licença de implantação e operação. Só que conduzido da forma correta, isso pode acelerar aí a aprovação do projeto entre 1 ano a 18 meses. Não tenho dúvida disso. Segundo risco, que é o risco de desapropriação. Existe uma incerteza enorme nesse risco. Né? O que o parceiro público faz? Ele emite decreto de utilidade pública e atribui ao parceiro privado a obrigação aí, de ser o agente executor. Né? Ele estima o valor das desapropriações, tá? E faz um aporte especial para o parceiro privado. E da mesma forma, se você aportou desapropriações nesse projeto, nós teremos 100 milhões. Se ficar dentro de uma determinada banda, se custar entre 110 e 90, parceiro privado, você assume esse risco. Se sair dessa banda, se custar muito mais ou muito menos, eles partilham o risco. Também achei uma forma bem inteligente de partilhar esse risco. Ao tentar transferir esse risco totalmente para o parceiro privado assumiria? Sim, assumiria. Só que ele cobraria um prêmio de risco para assumir esse risco. Não existe almoço grátis. Né? Então, essa forma é uma forma inteligente de fazer. Agora, para fazê-la bem, o que você precisa fazer? Setor público. Contratar uma consultoria imobiliária para fazer uma boa estimativa de recursos de investimentos na desapropriação. Fazendo, você reduz a incerteza do seu projeto. Opa, sobe. Risco político. Risco político está presente em todas as PPPs, especialmente na área de transportes. Veja, da última semana vi uma foto de uma atriz global, uma foto muito impressionante, eu adorei, eu gostaria até de ter pego essa foto no Google Imagens para botar aqui, que era assim, país rico não é país onde o rico anda de carro, é onde o rico anda de transporte público. Transporte público é muito sensível do ponto de vista social. Esse tipo de projeto também. Então, esse risco tem que ser assumido pelo governo. Risco geológico. O Hugo falava aqui sobre risco geológico e falou o seguinte, aqui é um caso onde o Estado, o município, tem que desenvolver projeto, um bom modelo geológico, geotécnico. Não é minha área, mas para mim fica claro. Durante o almoço, o engenheiro Hugo falava que 94% das previsões, das estimativas de classes de maciços, ele utilizou uma série de palavras técnicas impressionantes, eles acertaram 94% das estimativas em São Paulo, só com um projeto básico, não fizeram nem um projeto executivo. Então, aqui vai uma recomendação aqui para o município de Curitiba, se quiser fazer metrô com túneis, etc. Contrate um projeto básico. Vão ser algumas dezenas de milhões mais bem investidos que o município, tá? Vai ser um recurso com a taxa de retorno muito alta. Contrate um projeto básico muito bom para desenvolver um modelo geológico do metrô de Curitiba. Risco arqueológico. Esse é sempre de responsabilidade do parceiro público.
Risco de pagamento das contraprestações. A Companhia Paulista de Parcerias, o que ela faz lá? Ela cria uma conta, uma garantia complementar, tá? Geralmente ela é de alguma coisa em torno aí de 6 meses de complementação tarifária. Então, se é um metrô, você tem uma complementação tarifária de 120 milhões, ou seja, 10 milhões por mês, ela vai aportar ali naquele fundo 60 milhões. Quando der baixo naquele ativo, com a conta vinculada, mais 10 milhões entram ou seja, para que isso? Você não pode correr o risco de perder o projeto, de não repagar financiamento por inadimplemento contratual do parceiro público. Então, essa é a forma que eles têm estruturado lá na Companhia Paulista de Parcerias, mitigado o risco de pagamento de contraprestações, ou seja, uma conta com 6 meses de receita do projeto, em caso de inadimplemência. Vamos lá. Risco de demanda, já falamos sobre ele, é partilhado entre parceiro público e privado com estabelecimento de bandas de proteção. Vai aí nova recomendação para o município de Curitiba. Bom estudo de origem e destino. Bom estudo de demanda do projeto. Nós temos experiências no mundo aí, tanto de uma demanda que frustra a expectativa tanto do governo quanto do setor privado é terrível. Uma demanda que também ultrapasse muito, bastante, a expectativa também é negativa. Então, a recomendação, investir em um bom estudo de demanda. Um pouquinho sobre o modelo financeiro. Toda PPP é necessário que o Estado prepare um modelo financeiro. O modelo financeiro ele tem o quê? Ele contempla investimentos, despesas operacionais, as receitas. Para conseguir modelar essas receitas, para conseguir modelar programa de investimentos, nós temos que ter um bom projeto básico, né? Senão fica aí um tarô. Né? Fica tarô. Quanto custa o projeto? 800 milhões, 700 milhões. Sem bons projetos, sem um bom projeto básico, um bom modelo geotécnico, muito difícil. Tá? E idem para a definição do nível de complementação tarifária do governo. Qual a demanda do projeto? Né? A receita tarifária do projeto de metrô é uma quantia simples, demanda, que é o volume de passageiros que passa pelo metrô por dia, vezes a tarifa. Né? 500 mil passageiros dias, vezes R$2, R$1 milhão, não é isso? Dia. 30 milhões de reais mês. Isso pode implicar aí uma complementação de 10 milhões mês. Mas se não tiver uma demanda de 500 mil, tiver uma demanda de 400 mil, isso significa que essa complementação tarifária terá que ser maior, não é? É. Isso precisa ser investigado. Estudo de demanda. Estudo, modelo geotécnico, bons estudos de demanda. Tá? Vamos passar. Por fim, acho que é uma ideia, vinha discutindo com Pedro Benvenuto a respeito desse assunto. Desoneração tributária de PPPs. Nosso projeto de presídios em Minas tem uma carga tributária próxima a 15%. É um projeto aí de custo do contrato, 2,4 bilhões. Então, nós estamos falando em 300 milhões de impostos em um projeto para prestação de um serviço público. Majoritariamente, esse recurso desses impostos, PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda. É um projeto estadual. É um recurso que sai do Estado e vai para a União. Não faz nenhum sentido. E idem ISS, o Imposto sobre Prestação de Serviço de qualquer natureza. Não faz sentido no metrô de Curitiba, o próprio município de Curitiba cobrar o ISS, 2%, 3%, vai onerar o metrô. Vai implicar numa complementação tarifária maior. É meio lógico, não? É dar com uma mão para tirar com outra. Então, melhor é dentro da lei de PPP eu criar um decreto isentando o metrô de Curitiba do ISS. Idem para os tributos estaduais. Esses tributos incidem sobre material rodante, sobre os trens, etc. Isso é bastante significativo. Se eu for comprar 200, 300, 400 milhões de trens, material rodante, vezes 15, 16, 18%, muito dinheiro, 50, 60 milhões. De novo, é o município dando com uma mão, o Estado tomando com outra. Então, é muito importante que município e Estado dialoguem
para que o projeto tenha modicidade tarifária. Não é isso? Faz todo sentido. Será que passou 2? Não. Vamos lá. Acho que a gente pode passar também. Tá? E aqui uma reflexão muito rápida aqui sobre modelos alternativos aqui para o PPP de quantos minutos? 5? Estourei, né? 5. O jogo está no começo. É covardia, importante do jogo do Brasil, semifinal, né? Luiz Carlos está sem o boné, então significa que ele está continuando, está me aturando ainda. Mas vamos lá, alguns modelos alternativos para PPP. Tem havido nos últimos anos mudanças bastante significativas em lei de PPP. Em 2004, alguns instrumentos não eram possíveis para os governos quando a lei foi criada em 2004. Notadamente os aportes públicos durante a fase de implantação de obras. Vamos lá, então. O que a gente tem de modelos aqui para o PPP de metrô de Curitiba? O primeiro, que é um parecido com São Paulo, que é o setor privado, aqui o parceiro privado, investe em material rodante, opera e recebe aí uma complementação tarifária. Cabendo ao governo aqui fazer as obras civis e a operação das obras civis. Tá certo? Esse é o primeiro modelo, é o modelo da PPP da linha 4. Lá em 2004, quando foi feito, alguns instrumentos disponíveis, alguns instrumentos hoje disponíveis eram inexistentes. Então, hoje já tem uns modelos interessantes que a gente pode discutir aqui. Pode passar? Opa! Esse é o modelo de São Paulo com as desonerações. Desonerações. Se eu desonero aqui, por exemplo, o ISS da obra, 365, não é isso? Tributaristas, 365. Um projeto de 100 milhões, 3 milhões e 650 mil. Um projeto de 1 bilhão, 36 milhões. Eu melhoro um pouquinho o fluxo de caixa desse projeto. Se eu tenho um projeto aqui, 500 milhões de reais de compra aqui de material rodante, e desonero o ICMS, vale 75 milhões, não é isso? 15%. É um impacto muito grande. O que significa isso? Que essa complementação aqui, se eu desonerar os tributos, ela vai ser menor. O município sai ganhando. O cidadão curitibano sai ganhando. Não é isso? Eu posso desonerar também os tributos durante a fase operacional. 9,25% de PIS, COFINS, mais 34% de imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social. Não, de novo, não faz sentido governo municipal, prefeitura municipal, pagar a complementação tarifária no nível alto e você ter aqui transferência de recursos para governo estadual e governo federal. Desmaneirar o projeto, é um projeto de transporte público, tem todo o impacto socioeconômico. Então, enfim, tem que buscar aqui um regime tributário diferenciado para as PPPs, para conseguir viabilizar esses projetos. São muito caros. Vamos lá? Outro modelo. Esse modelo se tornou factível a partir do ano passado, com a mudança da lei de PPPs. A lei de PP, originalmente, o Estado era vedado ao Estado aportar recursos durante a fase de implantação do projeto. Hoje não, houve uma alteração na lei e é possível. Então, o governo pode aportar recursos durante a fase de obras. Então, isso, ao aportar recursos, ele diminui a exposição do parceiro privado, isso tende a reduzir o custo financeiro da operação e também vai reduzir o que interessa, que é a complementação tarifária, que a prefeitura vai ter que pagar mensalmente para o parceiro privado. E como é que é feito esse aporte de recursos para o governo? Ele é feito aqui, ele é sempre condicionado ao alcance de marcos contratuais. Entregou uma estação, a prefeitura municipal faz a medição, está em conformidade com o contrato, com a sua proposta técnico-comercial, está aqui, 200 milhões. Tá? Curiosamente, o governo também, e aí já teve um pequeno avanço aqui na área tributária. Para esses aportes aqui não existe incidência de PIS, COFINS e da contribuição social durante a fase de obra. Algo que os tributaristas chamam de diferimento. Esse tributo será pago aqui.
Ou seja, o governo federal já tem se sensibilizado para essa importante questão e tem tomado já algumas medidas para aumentar a viabilidade das PPPs, né? Especialmente contratos, como os contratos na área de mobilidade urbana, são contratos da casa de 1 bilhão, 2 bilhões. São contratos grandes demais para qualquer empresa do setor privado. Então, essa possibilidade abre aí uma janela enorme de oportunidades para a mobilidade. Desafios. E aí, por exemplo, eu acho, fica bem claro que São Paulo comprou esse desafio. Né? Comprou esses desafios. Só que uma andorinha só não faz verão. É importante que outros estados, né, comprem também e comecem a pleitear esse tipo de mudança legal para o governo federal. O primeiro deles é a instituição de um regime especial de incentivos para desenvolvimento de infraestrutura, um REID para PPPs. Não faz nenhum sentido, como a gente vinha conversando, o município de Curitiba implantar um projeto para creche, né, gastar 50 milhões por ano de contraprestações pecuniárias, e desses 50 milhões tem uma transferência de impostos para o governo federal de 7 milhões e meio. Não tem nenhum sentido o governo federal tomar com uma mão para dar com a outra. Isso é mais inteligente, mais interessante do ponto de vista social, algum nível de desoneração. Metrô de Curitiba, é importante um diálogo entre município, Estado e, eventualmente, a consulta à Receita Federal, ao Ministério da Fazenda, para desonerar aqui os tributos municipais. Estamos acabando de ouvir ontem, PAC 2, PAC da mobilidade. A gente dá o recurso com uma mão, está aqui, 1 bilhão para vocês fazerem metrô de Curitiba, e tomar com a outra via impostos. Então, isso tem que ser discutido na fase dos estudos de viabilidade. Certo? Tá? Um outro ponto é reversão de parcela dos recursos destinados à amortização da dívida dos estados e municípios nos investimentos em infraestrutura de interesse socioeconômico. Não está social, mas socioeconômico. Tá? Eu tenho uma dívida com a União de 1 bilhão, mas apliquei aqui 100 milhões no projeto aqui na ampliação da rodovia que liga o porto tal à cidade produtora tal. Isso seja aqui, descontado aqui da dívida dos estados. Eles possam, em vez de amortizar a dívida, investir em infraestrutura. Houve iniciativa no nível federal, era o PPI anteriormente, mas infelizmente frustrada. Mas é uma ideia muito interessante. E, por fim, a nova regulamentação para contabilizar essas despesas oriundas da PPP. Porque hoje você pega ali o projeto aqui, projeto de presídio de Minas Gerais, custo do contrato, 2 bilhões. Olha, coloca 2 bilhões como dívida do Estado. Em 27 anos, 2 bilhões. Não, é dívida do Estado. A despesa de uma PPP, ela sempre substitui uma outra despesa. Não é isso? Se o governo fosse implantar aqueles 5 presídios, ele gastaria 2 bilhões, no mínimo 2 bilhões e 400 milhões de reais. Não é? Como seria contabilizado isso? Como despesa continuada. Não é? Despesa continuada. No caso da PPP, não, vira dívida. 2 bilhões de dívida. E aí você compromete a capacidade financeira do Estado de fazer investimento em infraestrutura. Senhores, um pouquinho atrasado, 10 minutos. Espero, Walter, que tenha conseguido cumprir aí o escopo, atender a sua expectativa. Agradecer ao Instituto de Engenharia, PUC do Paraná, CREA do Paraná, ao Sindicato dos Engenheiros. A GPA e CCI permitiram que eu participasse do evento. Muito obrigado. Obrigado, professor Leonardo, por sua palestra, e pedimos que tome lugar na mesa para darmos início ao debate. E para a condução desse debate, convidamos o engenheiro civil Walter Fanini. Lembrando, então, que as perguntas deverão ser feitas por escrito e colocar também no formulário o seu e-mail para que as que não forem possíveis ser respondidas aqui, serão respondidas através de e-mail. Quem desejar formulário, por favor, levante a mão que as recepcionistas entregarão. E temos já uma pergunta aqui. Boa tarde a todos. O Instituto de Engenharia do Paraná, o
SEIS de Paraná, o Sindicato dos Engenheiros e o CREA Paraná, que são os organizadores desse seminário. Agradece imensamente o palestrante, o professor Leonardo Grillo, pela brilhante e didática exposição que foi feita sobre a possibilidade de aplicação da PPP, da parceria público-privada, como modelo de contrato entre o setor público e o setor privado para a implantação do metrô em Curitiba. Devo dizer que a palestra superou as minhas expectativas. Obviamente, ela foi extremamente esclarecedora para nós que não somos especialistas, mas, de qualquer maneira, estamos envolvidos nesse processo, como entidades que discutem não só as questões eminentemente técnicas, mas as questões que são de fundo, que são as relações contratuais, porque sempre na ação do engenheiro ou de uma empresa de engenharia tem uma relação contratual entre duas áreas, e nós, como engenheiros, temos que dominar essa ciência, a questão jurídica, o campo das possibilidades contratuais, as relações econômicas, né, os equilíbrios econômicos que estabelecem entre parceiros, para que a gente possa também opinar e contribuir nesse sentido. E eu gostaria de começar, me permitem os senhores, conversando um pouco com o Leonardo, que a gente trocou muitas ideias antes dessa formulação dessa palestra, e nós externamos a ele a nossa preocupação, né, de que as parcerias público-privadas, elas são relação contratual entre dois parceiros, né? Não é um processo de privatização, que muitas vezes se interpreta mal, onde se entrega um interesse público, algo público, à iniciativa privada para que ela explore como dentro de um processo de produção de consumo e mercado. Portanto, ele é um contrato que tem dois atores e que só terá sucesso se esses dois atores forem competentes. Se um deles falhar, né, o negócio estará prejudicado. Então, fundamentalmente, nós percebemos aqui em toda a fala do professor Leonardo o papel fundamental do Estado. O Estado não pode ser um ator fraco, né? Ele tem que ser um ator forte e competente, para que ele, cumprindo juntamente com a iniciativa privada, ambos atinjam os seus objetivos, que é, obviamente, a acumulação de capital da empresa privada, que é a essência da existência da iniciativa privada, e a prestação de serviço público de qualidade, que é a essência das obrigações do Estado. Então, eu acho que o professor Leonardo foi extremamente feliz em equilibrar a sua exposição, né, colocando o papel desses dois atores e como eles se equilibram nesse jogo, que, se bem jogado, resultam em bons resultados para a sociedade como um todo, olhando para o interesse do usuário, tanto como para o interesse do dono do capital. Aí eu queria fazer uma pergunta inicial, que é uma questão que das relações de contrato, que são consideradas duas pragas do contrato estabelecido entre o poder público e a iniciativa privada. A primeira delas é a chamada assimetria de informações. Ou seja, quem opera o sistema, quem constrói, opera, tem uma quantidade de informações muito maiores do que quem é simplesmente contratante. Ou seja, como ele não está dentro do domínio das variáveis financeiras, econômicas, operacionais do processo, ele tem menos condições de dominar menos informações que o outro lado. Então, existe um desequilíbrio de informações entre o setor privado, que opera, que faz, e o setor público, que é o outro lado do contrato, que paga e recebe o serviço. Então, há um desequilíbrio aí, em princípio, né, que tem que ser restabelecido e sobre o qual o Estado tem que se preocupar, né, em se capacitar para tentar reequilibrar esse jogo que é assimétrico em princípio. E a segunda, que virou até uma teoria de um economista, acho que o Paul Krugman, não tenho certeza, sobre a teoria da captura, que é a capacidade que tem o poder econômico de capturar o agente do Estado no sentido de maximizar os seus ganhos. Isso, principalmente,
pela influência política. Ou seja, isso pode ver, exemplificando, as agências reguladoras começam a ter influência política no sentido de ter dentro dos seus quadros agentes que façam a defesa do interesse empresarial. Então, como é que esses dois, que são consideradas as duas pragas fundamentais das relações contratuais entre o setor público e o setor privado, como é que elas podem ser equilibradas? Vamos lá. Duas perguntas pesadas. Vamos lá, Walter. Bem, primeiro, a simetria de informações e captura do regulador pelo regulado. A gente volta na tecla do fortalecimento institucional, inevitavelmente. Em alguns projetos de PPP, a questão da simetria de informações é muito forte. Eu vinha falando para vocês aqui do nosso projeto de presídios em PPP. Nós temos nesse projeto 3.040 detentos, 3.040 presos. Nós temos 700 funcionários da contratada, da concessionária. E toda a parte de muralha, toda a parte de operações táticas é feita pelo governo. Nós temos para cada unidade um diretor público e um diretor privado. Toda a parte da tutela do preso, do acompanhamento da execução da pena, cabe a esse diretor público. O diretor privado é responsável apenas pelas atividades